Olá, vestibulando, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa prova da Unesp, primeira fase. A primeira fase da Unesp, no que diz respeito à nossa prova de língua portuguesa, é tudo que você vivencia nas minhas aulas. Nós vamos encontrar lá análise de texto, obrigatoriamente, sempre se perguntando, não é, ao índice da palavra, quando a Unesp pede uma classe gramatical ou pede uma análise sintática, sempre dentro do texto, obrigatoriamente. Existe um contexto. Então, não se esqueça, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar morfologia, nós vamos encontrar sintaxe, nós vamos encontrar o sentido da palavra, nós vamos encontrar a classe gramatical, artigo, preposição e muito mais. Agora, você não pode se esquecer dos pronomes deíticos, que nós estudamos muito bem, anafóricos, catafóricos, os deíticos, fóricos, todos os anos na prova da Unesp. Hoje eu vou fazer uma revisão com você, porque eu tenho certeza de que isso que eu vou propor agora para você já vai ser uma ajuda e tanto para você rever conteúdos para essa prova da Unesp. Vamos, então, eu vou compartilhar a minha tela e rapidamente vamos analisar os textos, vamos analisar aquilo que a Unesp coloca como reflexão. Não resta dúvida, a prova da Unesp ainda é uma prova de reflexão sobre a nossa língua portuguesa. Então, isso facilita muito para nós. Tudo bem? Nada de memorização, e sim de um olhar atento para o movimento do texto, para os fatos linguísticos, as palavras que são colocadas no texto, para que você tenha a certeza de que a alternativa é a alternativa que surge, a alternativa correta. Ela surge em função da minha análise atenta ali aos fatos linguísticos, aos elementos como conjunções, preposições, tudo dentro de um contexto e qual é o sentido que elas estabelecem. Mais uma coisa, não se esqueça daquilo que nós estudamos, a natureza dos verbos, o sentido literal e o sentido figurado dos verbos. Isso sempre a Unesp também chama atenção. Vamos então? Vamos ao nosso trabalho. O recorte que eu fiz para você. Fiz um recorte interessante que dá para você perceber bem o caminho da nossa prova da VUNESP. Um momento. Compartilhando aí a minha tela. Ótimo. Revisão Unesp. Revisão Unesp 2022. Acompanhando bem aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção de você. Texto e contexto. Então, vamos ver isso como ocorre essa ideia de texto e contexto. Nós temos um texto pequeno, como a Unesp gosta de fazer, às vezes ela coloca um texto maior, mas sempre fala para você, vá ao segundo parágrafo, não é? Vá ao segundo parágrafo, ora ela diz para você, vá ao terceiro parágrafo, como diz aqui. No contexto, a expressão variações pontuais, linha 1, refere-se a diferenças que ocorrem de modo... Que modo? Agora, candidato, fica bem atento, querido. Não dá para você ler a linha 1 sem a linha 14, tá? Toda palavra no texto, ela só possui sentido no contexto geral do que está sendo apresentado. Então, isso é muito importante para nós. Depois de uma leitura do todo do texto, você vai relacionar o todo com essa parte aí que apareceu na linha número 1 que ela está solicitando. Vamos à leitura, então? O roteiro tem se repetido com variações pontuais. Vamos entender essas variações pontuais. Das redes sociais emerge um movimento que, quase imperceptível a princípio, ganha corpo, invade as ruas, monopoliza a mídia e assusta os governos. Um frenesi de reuniões de emergência e de medidas mais ou menos improvisadas se seguem, ao mesmo tempo que se multiplicam as avaliações de que agora, de fato, o país acordou. Passada a efervescência, entretanto, a impressão que fica é a de que a energia da manifestação coletiva se dispersou antes de amadurecer e de frutificar em mudanças capazes de fazer jus
a esperança que geraram, por meio de promessas e paliativos. O ímpeto inicial incorporado ao sistema antigo, atenção agora, e pouco a pouco a vida volta à rotina, até que a manifestação seguinte faça lembrar as anteriores e reinstale a ideia de um novo ciclo. Agora você liga a linha 1 com a linha 14, 13 e 14, você começa a compreender um pouco mais. O roteiro tem se repetido com variações pontuais. Variações pontuais, variações que se dão ao longo do tempo. Eventualmente. Eventualmente por quê? Porque a linha 12 colocou para você o ímpeto inicial é incorporado a um sistema antigo e pouco a pouco a vida volta à rotina, até que a manifestação seguinte faça lembrar as anteriores e reinstale um novo ciclo. Então, as variações pontuais significa variações que se dão no processo, no modo eventual. É como se fossem situações eventuais, que adormecem, voltam, sempre no novo ciclo. Então, a alternativa aí de que modo? Modo eventual. Mas qual é a natureza dessa prova da Unesp? Você não pode ler a linha 1 sem o contexto, tá? Então, o que está na linha interfere nas entrelinhas. É isso que nós temos. Então, ficou aí a alternativa C. Vamos avançar? O mesmo texto nós temos. Mesmo texto. Mesmo texto que agora vai olhar para você e vai falar assim: entre as palavras sublinhadas no texto, a única que está empregada no sentido denotativo. Pode esperar, todo ano nós temos isso na prova da VUNESP. E aí você estudou comigo sentido conotativo, sentido figurado, sentido denotativo, sentido literal. Então você começa a perceber as palavras, não é? E começa a entrar em contato com as palavras, e você se depara em cada linha, olha, o país acordou, você já sabe, acordou, o país acordou, você já sabe que é um sentido conotativo, figurado. Olha, passada a efervescência passou, você sabe que isso daí é uma personificação, é uma linguagem figurada, como amadurecer, frutificar, a única alternativa que ficou com sentido denotativo, quase imperceptível, não visto, não percebido por ninguém. Então, nós temos aí um contexto muito importante, não é, de um aluno, como a Unesp adora fazer isso, fazer com que você entre em contato com as palavras e estabeleça um sentido para as palavras. Repito, entre em contato com as palavras e estabeleça um sentido para essas palavras no texto. Então, ficamos aí com a alternativa A. Alternativa A. Vamos lá. Um outro item que ela gosta muito são os recursos de linguagem. Como que os fatos linguísticos, como nós usamos a linguagem. E nesse uso da linguagem, ela olha às vezes para a concordância, para a regência, para uma crase, para uma colocação pronominal. Nesse caso, olhou para concordância verbal. E o que é a concordância verbal? É a relação do sujeito com o verbo. Então, novamente, ela fala: ocorre uma falha de concordância no emprego da forma verbal. Tem se repetido na linha 1. O roteiro tem se repetido sujeito e verbo, nenhum problema. Linha 5. Um frenesi de reuniões de emergência e de medidas mais ou menos improvisadas se seguem. Coisa nenhuma. Você estudou comigo. O sujeito aí, o núcleo do sujeito, um frenesi. Um frenesi se segue. Então já temos aí um erro, não é? Um erro de concordância verbal. Mas por que essa falha? Vamos supor que estivéssemos na segunda fase da Unesp. Por que ocorreu essa falha? Como aquilo que nós estudamos com vocês, o distanciamento do sujeito e do verbo. Tudo bem? Então, está aí a alternativa B, depois você verifique aí as outras, sempre a ligação com o verbo e o sujeito. Um outro exercício fundamental nessa revisão rápida aqui de alguns conteúdos fundamentais para a prova da Unesp, ela adora a formação de palavras. Então, você estudou comigo derivação prefixal, sufixal,
Parasintética, regressiva e imprópria. Prefixal vem com prefixo. Sufixal, sufixo. Parasintética, eu preciso dos dois, do prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Caso contrário, eu não formo palavra. Derivação regressiva é o verbo que regride, não é, para o substantivo. Comprar, compra. Vender, a venda. Derivação imprópria é a mudança de classe gramatical. Então, verde é um adjetivo. Mas se eu disser o verde está desaparecido, o verde, aí já veio com um artigo, se transformou em substantivo. Então, ficar atento aí, além da formação de palavras, das derivações, nós temos as composições, não é? Palavras compostas, aglutinação, que ocorre uma alteração, uma perda, não é? Petro mais óleo, petróleo, plano mais alto, planalto, não é? E a justaposição, em que as palavras são compostas, mas são justas, não é? Juntas. Daí vem o nome, justapostas, sem alteração, como nós temos passatempo, girassol, não é? Quinta-feira e assim por diante. Bem, olhando um pouquinho aí, ela disse assim para você: a parassíntese ou parasintética é o processo de formação de palavras que consiste em derivar uma palavra mediante o acréscimo, guarda aí, acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, não é? De um prefixo e de um sufixo. O exemplo disso está em qual palavra? Então, nós temos movimento, né? Movimento, palavra normal, imperceptível. Ou você pode chamar isso de sufixação, né? O véu, ou você pode chamar de prefixação e sufixação. Monopoliza também é um termo que você pode falar de uma derivação, né? Mas aí monopoliza é um verbo normal. Porém, alternativa dado, aí você pensa direito, porque a palavra é maduro, maduro, radical. Não é? Você vê que o comando falou do radical, falou radical. Então, nós temos a palavra pedra, pedra. Qual é o radical? Pedre. Vamos colocar um prefixo e um sufixo? Apedrejar. Rico, enriquecer. E nós temos aí o radical maduro, maduro. Vamos colocar um prefixo, vamos colocar um sufixo, amadurecer, isso que é parasintética. E reinstale é uma prefixação. Tudo bem? Ficou a alternativa, então, dado, está aí a revisão de formação de palavras, não é? Um outro caso que, evidentemente, a Unesp adora, e todos os anos, é essa análise, não é, das variantes, essa questão da norma escrita, da norma culta. Outra coisa que ela gosta também são os chamados vícios de linguagem. Não é? Vícios de linguagem, ambiguidade, pleonasmo, não é? Pleonasmo, arcaísmo, estrangeirismo, empréstimo linguístico. Só que a Unesp não gosta, eu também não, a Unesp não gosta que esses casos sejam chamados de vícios de linguagem. Não, porque não são, na verdade. Então, quando alguém diz subir para cima, não pode ser visto como um vício de linguagem de maneira alguma. Na análise linguística, nós chamamos de variação linguística. Tudo bem? Variação linguística. E essa é uma matéria fundamental para a prova da VUNESP. Aqui a VUNESP queria de você constitui exemplos de linguagem formal e linguagem coloquial. Não é? Formal e coloquial. Então, eu falo uma frase aqui para você, digo assim: o meu gogó midiático. Gogó midiático. Olha que junção que eu fiz. Gogó é uma linguagem coloquial, não é? Midiático já é formal. Então, esse coloquial que nós chamamos é da oralidade, marca da oralidade. Olha o meu gogó, marca da oralidade. Midiático já é um formal. Então, a Unesp adora fazer com que você observe bem esse contexto, como nós temos aí na alternativa hernaldicas, não é? Posso lhe dar, isso é formal. Me adianta uma coisa, me empresta borracha. Isso já é um caso, evidentemente, de marca de coloquialidade. Quando nós falamos em coloquialidade, guarde isso,
marcas da oralidade. Como você conversa na sala de aula com seu colega. Me empresta a borracha? Me telefone? Tá? Isso é a marca da oralidade. Ninguém, numa sala de aula, vai chegar e vai falar assim: empreste-me a borracha para o seu colega. De maneira alguma, não é? Algo um pouco estranho. Por quê? Porque nós temos duas línguas. Uma que nós escrevemos e a outra com a qual falamos. Sermos poliglotas da própria língua é o que a Unesp exige de você. Então ficou a alternativa hernaldicas. Vamos seguir? Outro conteúdo fundamental de todos os anos da prova da Unesp, as conjunções. Conjunções, preposições. Falemos das conjunções. Então é importante que você não precisa decorar, memorizar. Professor, eu não memorizei. Nada disso. Se você estudar, olha a conjunção. Você já fala, isso é uma condição. Estude para que você vença. Isso já é uma finalidade. Como choveu, não fui à praia. Já é uma causa. Então, as conjunções, elas são sagradas. Não existe texto sem as conjunções, porque elas também funcionam como recursos coesivos. Elas estabelecem o sentido do texto. Isso a Unesp faz sempre. Então, ninguém pode perder. Não é? As conjunções causais, rapidamente aí, quais são elas? Porque, já que, visto que, condicional se, caso, desde que, concessivas, apesar de, embora, conformidade, conforme, segundo, de acordo, temporal, antes, depois, não é? Mal, não se esqueça da conjunção mal, ela também é, desculpe-me, ela também é uma conjunção adverbial temporal. Mal o professor chegou, ela já saiu. Então veja aí uma listinha de conjunções, fique atento, não precisa decorar nada, é só observar o texto e daí você abstrair o sentido da conjunção, como nós encontramos aí. Mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é condição de sobrevivência da outra. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos. Então, nós temos o porquê, evidentemente, um porquê causal. Nós temos também para indica finalidade. Então, é isso que você vai ficar bem atento. Não se esqueça, a consequência, ela sempre vem desse jeito. Falei tanto que fiquei rouco. Ela sempre vem com adjunto adverbial de intensidade na oração principal. Corri muito que me cansei. Estudou bastante que foi aprovado. Então, isso é a consequência, tá? E aqui nós temos o quê? Causa e finalidade, alternativa dado, causa e finalidade. Tudo bem? Mais um pouquinho. Recursos expressivos, estilísticos, até do modelo do Enem, estão presentes na prova da VUNESP na nossa primeira fase. Vamos fazer uma leitura disso? Faleceu ontem o senhor Joaquim Borba dos Santos, tendo suportado a moléstia com singular filosofia. Era um homem de muito saber e cansava-se em batalhar contra esse pessimismo amarelo e enfesado que ainda nos há de chegar aqui um dia, a moléstia do século. A última palavra dele foi que a dor era uma ilusão e que Pangloss não era tão tolo como incultou Voltaire. Já então delirava, deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Machado de Assis, Quincas. Nesse certo, a notícia sobre o falecimento, notícia é um gênero textual, a notícia sobre o falecimento do filósofo, existe o quê? Intertextualidade com a citação de Pangloss. Ótimo. O que é intertextualidade? Cruzamento de textos. Um texto cita o outro. Isso nós chamamos de intertextualidade. Então, aqui, justamente nessa nota de falecimento, nós temos o encontro, o diálogo. Intertextualidade é isso, é dialogar com outro texto. E o texto de Voltaire que está aqui.
Metáfora, na expressão tendo suportado a moléstia, isso não é metáfora, é metonímia. Ironia, não há ironia. A digressão, nesse caso, não há digressão. Ceticismo, também não, do estilo aí niilista. O que nós temos, então? Uma alternativa à intertextualidade, que é um diálogo entre textos. O Machado de Assis faz isso sempre. Tudo bem? Sintaxe e sentido. Outra coisa muito importante que nós vamos ver agora, sintaxe. Né? Quando nós falamos em sintaxe, falamos aí de um sujeito, de um objeto direto, né? De um complemento nominal, de um adjunto adnominal, mas tudo focado no sentido do texto. Não vai pedir a decoreba, mas vai pedir, de fato, o conhecimento a respeito da sintaxe. Então, nós temos aí o texto, vamos ver o comando primeiro, né? No início do segundo parágrafo, por ter na frase a mesma função sintática que o vocábulo vagaroso com relação ao passo, a oração de quem não tem pressa é considerada. Então, ele quer que você observe a oração de quem não tem pressa. Como ele fala em função sintática, querido, tá certo, tem que analisar o contexto. Sim, tem que analisar o contexto. Vale a pena ler aí Agente Honório Cota, vale a pena ler isso. Mas eu, aqui pelo tempo com vocês, vou chamar a atenção para uma particularidade de função sintática que é muito importante para nós. Então, vamos à leitura do segundo parágrafo? Dava gosto ver o passo vagaroso de quem não tem pressa. De quem não tem pressa. Meu perfeito, minha perfeita, qual é o nome desse pronome? De quem não tem pressa? Qual é o nome? Que tipo de pronome é esse? Quem? É um pronome possessivo, um pronome relativo, demonstrativo? Que tipo de pronome é esse? Pronome relativo. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, onde, cujo, qual, a qual, quanto, e assim por diante. Pronome relativo. E ele falou a oração. A oração. Quais são as orações que nós temos na língua portuguesa? Oração subordinada. Adjetiva, substantiva e adverbial. E ele colocou aí também, na alternativa dado, oração coordenada, não é? Quais são as orações coordenadas? Assindética e sindética. Sindética são 5, lembra-se? Sindética aditiva, conjunção aditiva, sindética adversativa, mas, porém, contudo, todavia, sindética alternativa, ou você estuda ou trabalha, a sindética explicativa, pois, e a sindética conclusiva, penso, logo existo. Então, nós temos um pronome relativo. Qual é a oração que vem introduzida por pronome relativo? Oração subordinada adjetiva, que são duas, não é? São duas. Oração subordinada adjetiva explicativa, que vem com vírgula, da ideia de todos, não é? E a oração subordinada adjetiva restritiva, que vem sem vírgula e dá a ideia de somente. Aqui nós temos a única alternativa C, oração subordinada adjetiva, porque veio com pronome relativo. E por falar em sintaxe e sentido, acho que vale a pena ler esse exercício aí, que é muito importante para nós. A Unesp também adora essas questões, não é? Sujeito, objeto direto e assim por diante. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode o objeto direto vir repetido. Essa reiteração recebe o nome de objeto direto pleonástico. Quem diz isso? É o professor Adriano da Gama, Cury, a respeito aí da gramática. Aí depois termina o comando da questão dizendo assim: Antônio Vieira recorre a esse recurso expressivo. Qual? Objeto direto pleonástico. Então, aí já disse para você, para dar ênfase, não é? Para dar reforço. E pleonástico, por quê? Porque repete. Pleonástico, repete, retoma, não é? Anafórico, e assim por diante. Alternativa A, lhe, você encontrou o lhe é do objeto indireto, não tem sentido isso. Na alternativa B, consolando a, você percebe que não há retomada de nenhum elemento, então não há repetição.
O mesmo se dá ausência de repetição na alternativa C, com o pronome lhe, que é do objeto indireto. Na alternativa dado, você também não encontra essa repetição, que é o objeto direto pleonástico, mas você encontra na alternativa E. Eu, Senhor, razões políticas nunca as soube. E hoje, as. Esse as se refere a que termo? Razões políticas. Eu, Senhor, razões políticas nunca as soube. Soube o quê? Essas razões políticas. E hoje, as sei muito menos razões políticas. Tudo bem? Então, nós temos aí o objeto direto pleonástico. Outra característica da prova da VUNESP. Tudo bem, querido e querida? E vamos aí encontrar também na Unesp algo que ela adora, não é? Algo que ela adora. E a Unesp sempre ela tem o mesmo formato de prova, então isso você pode encontrar nessa prova, que é a ordem direta e ordem inversa. O que é ordem direta? Ordem direta é o sujeito, o verbo e o complemento. Ordem inversa, evidentemente, é aquilo que não estabelece essa ordem, não é, do sujeito. Então, um exemplo de ordem inversa é o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Isso é ordem inversa. Isso é um hipérbato. Então, vamos ao texto. Está reescrito em ordem direta, sem prejuízo do seu sentido original, o seguinte verso. Sujeito, verbo e complemento. Então, você percebe que a alternativa A já faz uma pequena inversão, não é? E o vestibular está pedindo aí justamente a ordem direta. Perceba que a alternativa B, uma fonte aqui houve, não é? Nós temos uma oração sem sujeito. Esse verbo, haver, é verbo impessoal. Houve uma fonte. Esse termo, uma fonte, é objeto direto. Então, não poderia ser o sujeito aí. Não é? Então, por isso que a VUNESP chama atenção, não é? Da ordem direta, sem prejuízo do seu sentido original. Uma fonte é objeto direto no texto. Por isso que não pode ser a alternativa B. Na alternativa C, ele começou com advérbio, não é ordem direta. A alternativa dado, tudo tem tomado outra natureza. Qual é o sujeito? Tudo. O verbo tem tomado. Tomado o quê? Outra natureza, esse é o complemento verbal. Ordem direta, que está na alternativa dado. Sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? E a alternativa E já começou nem troncos, vejo, né? Eu vejo, o sujeito está lá na frente. Tudo bem, querido e querida? Espero que nesse comentário bem rápido, sucinto, eu tenha despertado em você, né, algumas dicas para fazer uma boa revisão aí na prova da VUNESP. Tudo bem? Então, ficamos aí, olha, alternativa dado, certo? Alternativa dado, e vamos, então, ficarmos nessa perspectiva, sabendo justamente que a prova da VUNESP, ela é uma prova que estabelece muita relação com o texto. Você viu aí, ela não quer decoreba, mas ela quer conhecimento, não é? Não tem como o aluno chegar numa prova da VUNESP, olha, eu não sei ordem direta. Não dá. É todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui com vocês. Ela não é conteudista, não é uma prova conteudista, mas é uma prova que requer um diálogo seu, um juízo de valor acerca dos fatos linguísticos. E só tem juízo de valor você, que assistiu às aulas, que discutiu bem os exercícios e assim por diante. Uma boa prova para vocês. Vocês merecem. Muito